a gente se encontra. Que alegria! Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. E é com muita alegria que nós estamos iniciando o nosso programa, o nosso projeto em programa, que é a Voz do Cidadão, que faz aqui nos Amigos da Cidade. É realmente a manifestação de uma forma muito espontânea, digna, verdadeira, buscando a justiça, buscando a verdade, conhecendo a palavra de Deus, aquilo que o Senhor é para todos nós, que nós possamos fazer a diferença no local onde moramos, tá? E agora mesmo nós estávamos conversando aqui e nós às vezes comentamos, né, uma coisa um com o outro, é o vizinho falando com o vizinho, é lá no salão, o pessoal do salão de beleza arrumando seu cabelo, sua unha, conversando sobre os fatos, é no mercado, é na quitanda. Gente, nós podemos falar e falar o que nós pensamos, sim, mas as pessoas que estão à frente precisam ouvir a nossa voz, tá? Nós precisamos fazer com que a nossa voz realmente seja ouvida. Vamos para a palavra de Deus, e o que a palavra nos diz hoje é 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, dentro do mundo cristão, essa palavra é muito conhecida. E diz assim esse texto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, olha que lindo, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e olhe que maravilha, e sararei a sua terra. Promessa de Deus para nós. Quem é o povo de Deus? É aquele que conhece o Senhor. Se você faz parte desse povo de Deus que conhece o Senhor, se você se humilhar e orar intensamente e declarar e decretar, porque nós como povo de Deus temos muito mais poder de decretar do que muitos, se você decretar na sua oração que a sua nação, a sua cidade pertence ao Senhor Jesus e que você não aceita o comando de trevas, se você fizer isso verdadeiramente, se houver uma unidade, nós veremos essa promessa acontecendo nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa cidade, no nosso país. O Senhor ouvirá dos céus, Ele perdoará os pecados e vai sarar a terra, tudo o que nós queremos, porque a nossa terra, gente, está doente. Eu não estou dizendo a terra, o chão que se planta. Eu estou falando da terra na questão de onde nós vivemos e convivemos e aonde as pessoas se acham donas desta terra. O Senhor é o Todo-Poderoso e nós somos o povo dele. Então vamos nos levantar? Esse é o projeto, esse é o programa Amigos da Cidade. Eu sou a pastora Jurema e quero com você fazer esse projeto, o projeto da Voz do Cidadão que realmente faz. Fique comigo, nós vamos ter uma manhã muito interessante. O meu convidado hoje é o Kleber Roberto Francioli, muito conhecido, uma pessoa que faz parte da minha vida, da minha história aqui em Campo Mourão, ele e a sua família. E hoje ele responde, né, como presidente do Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão. Bom dia, Kleber. Bom dia, pastora Jurema. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Olha, parabéns, né, por estar à frente, parabéns por todo o reconhecimento que você tem dentro dessa área tão importante, né? Eu tenho um amigo que ele diz: pastora, um dia todos vão ter que fazer a contabilidade da sua vida. É assim? É assim mesmo, todos têm que fazer a contabilidade da sua vida, das suas empresas. Na verdade, é uma prestação de contas que a gente faz, né? Sempre trabalhando em prol de uma prestação de contas correta e honesta. Hoje nós vamos conversar sobre imposto de renda, né? Todos nós somos obrigados, vamos por assim, obrigados, né? Mas temos que fazer o nosso imposto de renda. Não importa se a pessoa tem uma renda fixa ou não, o imposto de renda tem que ser feito. Na verdade, existem algumas isenções, né? Para a pessoa fazer imposto de renda hoje, a pessoa tem que ganhar acima de R$ 28.123,91. Esses estão obrigados a fazer o imposto de renda hoje. Pessoas
que ganharam bens isentos, por exemplo, patrimônio acima de 40 mil que é isento, por exemplo, como doação, tem que fazer. Pessoas que venderam bens e houve ganho de capital, também tem que fazer. Pessoas que tenham bem acima de 300 mil reais, também estão obrigados a fazer, entendeu? E quem que é isento? Isento é quem ganhou abaixo de 28.123,91 centavos, né? Mas também tem que fazer um tipo de uma declaração de isenção. Não, essa declaração acabou em 2008. Ah, não existe mais. Não existe mais. Ela caiu. Antigamente você tinha que fazer a declaração de isento do CPF, que as pessoas falavam que você tinha no correio, ou no escritório, na tua própria casa, você fazia a declaração de isento. Hoje em dia não existe mais. A Receita tem um controle maior de tudo, quer dizer, a Receita controla a nossa vida hoje, né? Então, tudo que a gente faz, nada você esconde da Receita. Quando você compra uma nota, ou você vai no mercado fazer uma compra, e você pede nota fiscal, por exemplo, lá, CPF na nota, o governo está sabendo que você gastou aquele valor. Você vai comprar um móvel numa loja também. Chegou lá, você pede a nota fiscal, a DANF, vai sair seu nome, a Receita já sabe. Hoje, a Receita Estadual e a Receita Federal, as duas andam juntas. Então, não tem como a gente esconder mais nada. Cartão de crédito também, mesma coisa. Existe um controle muito alto. A partir desse ano, agora, os bancos já têm que entregar a e-financeira também, que vai todos os dados dos clientes. Então, por exemplo, o Brasil, no meu ponto de vista, hoje está quase acabando com a sonegação fiscal. Na parte tributária, nessa parte assim, está caminhando para um rumo certo. E a gente olha isso de uma forma bem positiva, né? Porque se existe a contribuição, se todos caminham dessa forma tão positiva, quer dizer, isso vai ter um retorno para nós, como cidadão. Ou deveria ser assim? Deveria ser assim, né? Porque tudo que a gente paga de imposto hoje no Brasil, que a carga do Brasil é uma carga altíssima de taxas e impostos, a gente teria que ter o retorno. Infelizmente, não é sempre isso que acontece, né? Como a gente está presenciando hoje. Quando nós pensamos em contabilidade, em organização, quer dizer, a nossa vida tem que estar organizada, né, Kleber? Sim. Eu tenho que estar organizado, sabendo o que eu ganho, o que eu gasto, como eu gasto, porque é a minha sobrevivência dentro daquilo que eu tenho. Na verdade, pastor, antes de eu vir para cá hoje, eu estava lendo uma matéria de um amigo meu lá de Londrina, que é o presidente do sindicato lá dos contabilistas de Londrina, do Sincolom. Eu estava vendo a matéria lá que ele postou no Facebook, falando justamente isso, planilhas. Como você deve controlar os seus gastos, o que você ganha e os seus gastos. Eu achei muito interessante, sabe? Então, hoje em dia, a gente tem que buscar um controle da nossa vida. Porque com o que a gente está ganhando hoje, muitas vezes você não consegue suprir a tua necessidade. Então, muitas vezes você tem que cortar gastos. Por isso que é o objetivo de você ter uma planilha. Por exemplo, vamos falar bem sério, cartão de crédito hoje. Você tem o teu limite, o banco deu o limite. O juro mais caro que tem hoje é do cartão de crédito, que dá em torno de 400% ao ano. Pensa bem, você pega, é muito fácil você ir no mercado passar o cartão, você vai numa loja de sapato, passa o cartão, e assim vai. Chega no final do mês, a fatura vem. Aí o que acontece? Você não tem o dinheiro para pagar a fatura total daquele mês. Reparte. Aí que entra os 400%, entendeu? E a pessoa, o brasileiro hoje, infelizmente, está enterrado em dívida. E, infelizmente, o nosso Brasil hoje está vivendo uma crise política, partidária, está toda essa briga. E quem sofre mais, quem? Sempre é o povo. Mas só que muita gente não vê isso, infelizmente. Enquanto ficar essa briga lá em Brasília, jamais o Brasil não vai voltar a andar. Ele está parado, ele está estagnado, entendeu? Então, a gente tem que tomar. E a planilha, seria interessante cada pessoa anotar. Não precisa ser uma planilha de Excel, não precisa ser um contador fazer. Pega seu caderninho, comprou lá as anotações. Vou viajar, 10 pedágios que eu tenho que pagar, anota o pedágio. Vou comprar ali um pacote de arroz, um exemplo, anota. Para chegar no final do mês, você vê o tanto que você ganhou e o tanto que você teve que pagar também, né? Inclusive os impostos, que se você olhar no rodapé das notas hoje, tem o tanto de imposto que você paga. Você sabe que eu nem faço isso? Porque se eu fizer, eu digo assim, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Imagina. Tem coisa que a gente é melhor nem ver, porque a gente se assusta, né? Mas em termos é bom ver também, porque o imposto está ali. Está ali. Embutido ali. Como diz um grande amigo meu, seu esposo, o pastor André, é do couro que sai a correia. Infelizmente, o couro é o brasileiro, é a gente. Os impostos que a gente paga é a correia que está saindo. Infelizmente, essa correia não está voltando para a gente. O pastor André me disse uma vez uma coisa que eu nunca esqueço até hoje. Kleber, de tudo que você ganhar, tira o dízimo, que é lei de Deus, né? Está escrito na Bíblia, cada um fala o que quer, mas está escrito. Sim. E o resto que você pegar, ganha, o que sobrar você investe ou você guarde.
Mas tem que sobrar no mínimo de 10% a 15% por mês. Você nunca pode gastar mais do que você ganha. Eu tirei isso para mim e eu acho que deu certo. Você é um bom contador. Um bom contador, deu certo. E ouve bem o conselho bíblico, né? Quando nós falamos assim, em questão de imposto de renda, vocês têm muito trabalho nessa época, todos os contadores têm muito trabalho. Então, tem algumas coisas que entram dentro do imposto de renda e que vão trabalhar para, né, Sim. para levar uma situação de que é justo, nós vamos ter que pagar isso, ou talvez até lá na frente receber alguma coisa, né? Sim, sempre tem. Aqui eu vejo, em casos de doenças que isentam o contribuinte do pagamento do imposto de renda, quem tem direito e isenção? Na verdade, tem várias doenças. Eu nunca tinha pensado aqui. Tem várias doenças que o contribuinte pode pedir a isenção na Receita Federal. Ele vai lá, preenche um formulário. Eu acredito que esse formulário até é eletrônico já. Ele vai preencher esse formulário. Através desse formulário, ele vai pedir isenção. Por exemplo, vamos citar algumas doenças. Hanseníase, câncer. Quem tem problema de coração também, que é muito forte. Tuberculose, Tuberculose, acredito que não. Mas hanseníase, mal de Parkinson, são doenças, são várias. Se eu não estiver enganado, tem umas 15 a 20 doenças que você consegue isenção. Claro que você vai ter que passar por um perito. Há um detalhe que eu estava olhando esses dias sobre isso, interessante, que não pode ser médico particular, tá? Tem que ser médico público. Você tem que levar um laudo do médico público dizendo que você tem essa doença, né? O câncer, o HIV. A hanseníase, por exemplo, e o HIV, é só a rede pública mesmo para tratamento, pública, né? Então, eu estava achando interessante esses dias, eu estava olhando. E tem também pessoas que nascem com deficiência mental, alguma coisa nesse sentido, tudo pode requerer que consegue. Sim, mas essas são pessoas que já, elas né, têm uma verba, elas recebem Sim. uma verba, e não são aquelas pessoas simples que são isentos. Não. Só aquelas pessoas que realmente fazem uma declaração de imposto de No renda. nosso escritório, a gente tem um caso lá de um rapaz que o pai dele era militar. Ele recebe lá em torno lá de 45 mil por ano. Então, ele nasceu com deficiência mental. No caso dele, ele ganhou essa isenção. Então, no próprio informe de rendimento, quando você vem, já vem lá. Moléstia grave, aquelas coisas, tudo certinho, já vem discriminado na isenção, já vem no formulário como isento já. Claro que tem que fazer imposto de renda, porque ele ganhou mais que 28 mil, mas é rendimento isento que a gente fala. Só faz a declaração. Só a declaração. E se tiver direito, podem pedir a devolução do imposto retido? Aí vai ter que entrar com retificação na Receita daí. Quem já fez, quem já passou o prazo. E outro detalhe, é os últimos 5 anos só, né? Você não pode voltar 10, 15 anos para trás. Você pede nos últimos 5 anos, você pode pedir a restituição, só que primeiro você tem que provar. E tem que ver quando que apareceu essa doença em você, então depende tudo de laudo médico. Melhor é não ficar doente, né? Com certeza. Vamos pagar, Melhor é ter saúde. Imposto, vamos ficar todo mundo saudável, né? E quais os documentos que precisa ter para declarar? Olha, a gente pede uma lista, é um pouco extensa, né? Mas cada caso é um caso. Por exemplo, o primeiro caso que a gente pede é cópia do CPF e do título de eleitor para não errar o número, né, da pessoa, né? Informe de rendimento, o que a pessoa ganhou, só que não é o olerite, chama informe de rendimento mesmo. É aquele que vem somado os últimos 12 meses, 13º, férias, tudo discriminado. Todos os escritórios de contabilidade, se a pessoa estiver obrigada a fazer, só pedir no contador que ele fornece esse informe de rendimento, né? Aí, se a pessoa tiver bens, por exemplo, tiver casa, escritura de casa, se tiver sítio, fazenda, escritura do sítio, da fazenda, se tiver dívidas em banco, documentos comprovam mesmo, no próprio informe de rendimento do banco já vem, né, que a gente pede para ver o saldo bancário da pessoa e no próprio informe já vem as dívidas também, entendeu? Se você deve para a pessoa física, você fez um empréstimo de tal pessoa, você tem que comprovar através de documento e assim por diante. São vários documentos, cada caso é um caso, né? E quais os gastos que abatem o imposto de renda? Olha, geralmente os gastos que abatem é saúde, educação. Por exemplo, se eu pagasse pensão para uma determinada pessoa, eu consigo abater. Claro que tem que estar, o juiz tem que decretar, né, através documental, tudo certinho, que você tem que pegar e pagar a pensão. Através desse pagamento, o juiz te dá os valores. Você deposita todo mês. Com aqueles documentos é abatido no imposto de renda. Então, pensão abate no imposto de renda, né? Aí também, no caso de saúde, você vai no médico, faz uma consulta, pega o recibo, pega a nota, abate também. Dentista, plano de saúde, também abate, entendeu? Aí, ensino, educação, a pessoa estuda. Ah, mas cursinho serve? Não, cursinho não serve, tem que ser
em escola mesmo, escola, faculdade. E tem um detalhe, você abate o seu e do seu dependente se for a declaração completa. Então você pode pegar as notas tranquilo. Sem preocupação. Sem preocupação. Né? E quem paga aluguel? Você pode declarar o aluguel na declaração, só que não é abatido. Não é dedutível que a gente fala, né? Não deduz nada. Né? Você pode informar para quem você pagou, você pode pegar, por exemplo, honorários advocatícios, também pode lançar, só que nada é dedutível. Só que vai cruzando, né? Vai cruzando. Vai cruzando. É o que a gente estava falando no começo do programa. Você pega, você informou. A receita, quanto mais dados tiver para ela, é melhor. Certo. Entendeu? Bom, já falamos sobre ser isento, né? Uhum. Agora, aqui, perdi o recibo da última declaração, o que eu faço? Olha, você tem 3 opções. Primeiro, se você tem o recibo, se você gerou um código que você pode entrar no ECAC da Receita, que é a central lá que você tem, o seu particular, você gerou o código, você consegue entrar na Receita Federal, você consegue gerar a segunda via do recibo. Se você tem certificado digital da pessoa física do CPF, você também consegue entrar no site da Receita Federal, no ECAC, e você consegue gerar o teu recibo. No último caso, você tem que procurar uma agência da Receita Federal e pegar a cópia do teu último recibo. E o último caso seria esse. E o meu contador, ele tem todas essas respostas? Olha, sobre a minha vida? A maioria das vezes a gente tem. Porque se eu fiz a tua declaração anterior, no meu escritório, a gente deixa gravado. No Maranata Contabilidade fica gravado. A gente nunca pega. Eu dou uma via para a pastora Jurema e eu fico gravado no meu computador. Faço um backup, guardo. Amanhã depois, eu quero fazer em outro escritório, eu mesmo fazer minha declaração, não tem problema. Aí eu perdi o recibo, liga para o contador. Você tem? Tenho. A gente manda por e-mail para a pessoa, ela passa a pegar, tem lá guardado. E a gente guarda os últimos 5 anos sempre. Muito bem. Quais os casos de pessoas, né? A restituição, como que acontece? Quem tem essa? A restituição funciona assim. Por exemplo, no caso, primeiro você tem que ter pago imposto de renda na fonte antecipado. Ou o carnê-leão, que a gente fala, né? Que você vai pagando todo mês e depois você vai fazer o cálculo da declaração para ver se você tem valor a pagar ou a receber. Acontece muitas pessoas que têm restituição. Acontece muitas pessoas que pagam imposto o ano inteiro e junta mais algum tipo de renda que ele tem, aluguel, ou muitas vezes a pessoa trabalha e é aposentado, que isso pode acontecer, que é normal. Você tem a renda da Previdência ou a renda do Estado e você trabalha fora, você junta as 2 rendas. Nenhuma dessas rendas vem imposto retido na fonte e na outra não. Somando as 2, você ultrapassou o limite. O que acontece? Você tem que pagar imposto, você tem que pagar o diferencial de imposto. E quando a pessoa trabalha no emprego só e é pago o imposto de renda na fonte direto, muitas pessoas pegam restituição. Aí que vem a restituição. Você já pagou. Então não é nada que o governo está dando para você, é uma devolução do que você já pagou. Por isso que a gente falou que é muito importante você levar a questão da educação, questão da saúde, você pedir recibo, pedir nota, plano de saúde, sempre conversar com o teu contador. Aí eu vou fazer pela completa ou vou fazer pela simplificada? Qual que é melhor para mim? Então sempre converse com o seu contador. Ele vai dar resposta, né? Ele vai dar resposta. Pós-graduação, essas coisas entram na questão também. Do estudo, né? Tudo que é educação entra. Tá. No caso de imposto de renda retido na fonte ou no caso de não declaração? Não, tem muitas pessoas que têm imposto de renda retido na fonte, só que muitas vezes ela não está obrigada a declarar, então daí é opcional, né? E no caso assim, o que acontece? É bom, como a gente já frisou agora há pouco, falar com o contador. É melhor você pegar e ver. Por exemplo, a declaração simplificada, o contador vai jogar 20% direto, é automático, entendeu? Jogou 20%. Não precisa levar recibo de saúde, nada. Esquece os recibos, já é 20% direto. No meu caso, eu prefiro sempre jogar o que levou, por exemplo, levou o recibo médico, eu faço a comparação. Se é melhor pela simplificada ou pela completa. E se der imposto de renda a restituir, o que acontece? Já vai direto na conta do contribuinte. Já. É colocado os dados do banco, já vai direto. Esses dias eu ouvi uma notícia de um jogador de futebol famoso, né? Que jogador famoso ganha muito dinheiro, né? E fora do país e tudo mais, mas que ele não tinha declarado, né? Não sei se o ganho em bens, eu não peguei toda a matéria, né? Nem acompanhei, mas fico pensando, é fácil das pessoas se perderem quando elas ganham muito dinheiro, quando elas compram muita coisa, investem, elas se perdem? Muitas vezes se perde. A maioria não.
Porque o que acontece? Quando a pessoa ganha muito dinheiro, ela tem que contratar uma boa equipe para dar suporte para ela, entendeu? Porque não é só, ela está ganhando dinheiro, ela está fazendo o trabalho dela. O jogador está jogando futebol, está ganhando seus milhões e milhões lá, mas o que acontece? Ela tem que ter uma equipe. E pelo que eu sei, esse jogador, o pai dele que administrava. Muitas vezes, o que acontece? Você vai na confiança de uma pessoa só. No caso dele lá, ele tem dinheiro para contratar um bom advogado, um bom contador, né? Claro. E ele Um profissional certo, porque na verdade um jogador, ele é uma empresa. Como tudo está virando empresa hoje em dia. E não é fulano lá que Você sabe que até o Amigos da Cidade virou uma empresa, virou. Né? Pois é, tudo vira empresa. Tudo vira empresa justamente para isso, tem tua despesa, tem que ter receita, tem que ter gasto, você tem que saber tudo. E no caso dele, ele caiu foi por causa de sonegação, né? A palavra certa é essa, sonegou, a receita pega. Nós vemos assim que aqui no país isso também está bastante, mas nos Estados Unidos é muito forte, né? É forte. A questão de imposto. E sonegação, e da cadeia. Nossa, a gente vê nos próprios filmes, né? É, bem forte isso. Aqui ainda tem como resolver, tem como pagar, fazer uma negociação direto com a Receita. Não é tão complicado assim. Ainda tendo dinheiro é mais fácil ainda, né? Mas nos Estados Unidos, o que acontece? O formulário já vem pronto para a pessoa. Eles estão num nível lá tão elevado que o formulário vem pronto para a pessoa muitas vezes só confere o que vai acontecer no Brasil daqui a uns tempos. Com essa informação, com toda essa tecnologia que tem hoje, o que acontece? O Brasil está crescendo. Então a sonegação, igual a gente falou no começo do programa, vai praticamente acabar. E quem que cobra quando o país não faz a sua contabilidade certa? É o povo. E nós cobramos e nós vamos receber de volta? Então, aí que é o X da questão, né? A gente vê tanta coisa errada nesse mundo, né? Vamos falar no mundo, né? Não vamos falar só no Brasil, né? Então, como diz, são os nossos governantes. Não vou citar nome, mas são os nossos governantes. Tudo que a gente paga está na mão deles, tudo. E a gente vai fazer o quê? Você, muitas vezes, você pode protestar, pode brigar, pode pedir, mas se a gente não se unir, o que acontece? Nada acontece. Concordo com você. Agora, eu acredito que as pessoas são levadas, muitas vezes, a levar um povo, um certo grupo, para o poder. Né? Pessoas que são levadas aí com facilitações, né? Quem está no poder acaba facilitando para uma camada, essa camada vai conquistando outra camada, numa boa conversa, e levam a pessoa para o poder. Então, nós temos que ter uma justiça que seja cutucada e que se organize. Como eu disse no programa ainda essa semana, Kleber, diz que a justiça é séria, então ela precisa ser cutucada para que ela venha se posicionar. Então, acho que o que nós precisamos em cidade e em país é que a justiça realmente se pronuncie pelo povo. E quando a justiça é pronunciada pelo povo, você vê o que está acontecendo no nosso país, né? Você vê o que está acontecendo no nosso país. Um juiz está fazendo um rebuliço, né? Vamos falar, a palavra certa é isso, né? Ele mexeu em todas as camadas, entendeu? E quando você começa a mexer numa coisa que não está boa, o que acontece? Vai surgindo uma coisa pior, e cada vez vai piorando mais, o povo tenta. Então a gente tem que orar muito e buscar muito a Deus e... É o versículo de hoje. O versículo de hoje. Kleber, o Sérgio Moro, juiz, o senhor juiz, excelência, ele é hoje o homem mais amado e mais odiado. Sim. Ao mesmo tempo, sim, dentro do país. Sim. Nós somos da ala que amamos ele, tá? Sim. É verdade. Kleber, obrigada por você. Foi uma manhã assim, bem interessante, bem informativa mesmo. E eu, mais uma vez, te parabenizo. Está ali o teu filho, que te acompanha, que vai ser também a continuação de vocês, né? Você e a Priscila. E eu gostaria que você estivesse mais vezes conosco no programa. Tá? Ok, eu posso dar só um recadinho? Pode, com certeza. Então, sábado, a partir das 8 horas da manhã, nós, contabilistas dos sindicatos Contabilística Mourão, estaremos ali em frente o Antares, o prédio ali, né? A gente vai estar prestando consultoria para quem quer fazer seu imposto de renda, para sanar essas dúvidas que a gente comentou aqui hoje. Teu programa veio muito, a calhar. Deu certinho, né? Então, quem tiver dúvida sobre imposto de renda, pode estar lá, a gente vai montar uma barraca lá para a gente conversar, para a gente dar informação. Nós não vamos fazer o imposto de renda, a gente vai dar instruções. Aquela dúvida que você tem, por algum motivo, você pode ir lá que a gente vai estar dando todas as instruções. Maravilha. E eu agradeço, pastora.
Muito Maravilha. obrigado pela oportunidade Sempre aberto. e continuo sempre Sábado abençoando de você. manhã, eu agradeço. Sábado de manhã, Das 8 ao meio-dia. das 8 ao meio-dia, gente, olha, vale a pena, sabe? Vai tirar sua dúvida, vai sentar junto com esse pessoal que entende do assunto mesmo. E isso é um respeito que vocês estão tendo pela população. Parabéns. Sim. Que grande iniciativa. Obrigado. Tá? Gente, eu quero agradecer muito a Deus, eu estou aqui, eu vou fazer isso, tá? Durante todos os nossos programas, nós já fazíamos, é uma prática que fazíamos e eu quero voltar a fazer. Então, no nosso programa, todas as manhãs, pega um copo com água e no momento da oração, peça que o Senhor venha abençoar essa água que você vai tomar. Água é vida, água é sinônimo de vida. Então, participe, ore, receba a bênção, creia, determine que você crê. Diga diversas vezes no dia, eu creio no poder de Jesus Cristo, eu creio no poder de Deus. Porque estão tentando eliminar a nossa fé, estão tentando tirar, arrancar a nossa fé, a nossa credibilidade no que nós cremos no Senhor. Então nós como cristãos, nós temos que nos levantar e dizer, eu creio, eu sou a bandeira da fé. Creio no poder de Deus e sei que Deus está se levantando para a minha vida, para me abençoar. Até amanhã, se Deus quiser. Não esqueça do recado que o Kleber deu agora há pouco, sobre sábado. Nós vamos falar ainda sobre isso na semana. E que Deus te dê um dia agraciado e abençoado. À tarde, eu estou na Rádio Colmeia com o programa Amigos da Cidade. E hoje, quarta-feira, com o culto da Tarde da Bênção, direto pela Rádio Colmeia. Você pode me ouvir e pode participar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até amanhã. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra.